Fala galera, tudo bem com vocês? Luiz aqui. No vídeo de hoje eu trouxe a história do maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett. Então esse vídeo tá muito legal porque eu peguei a linha do tempo da vida dele desde 1930 e trouxe isso para dias presentes até os dias de hoje, quando ele completa 21 anos. 21 anos não, 91 anos, salve. O Warren Buffett é mais novo que eu, você é doido? Então fica até o final do vídeo que tá bem legal, só deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque cara, levei tempo fazer esse vídeo para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Então, bora pro vídeo. Pequeno Buffett, ele nasceu em 1930 na cidade de Omaha, estado de Nebraska, Estados Unidos. Ele foi criado pelo seu pai Howard Buffett e sua mãe Leila Buffett. E o pequeno Warren, ele era o filho do meio, ele tinha mais duas irmãs, sendo ela uma mais nova e obviamente uma mais velha. E assim, ele nasceu ali, sempre bem criado pelos pais, mas ninguém nunca viu algo de muito interessante nele, a ponto de falar, nossa, esse será um grande investidor, um grande empreendedor, um cara com QI elevado. Ele foi crescendo ali, mas era uma criança normal como todas as outras. Até que Buffett fez 6 anos de idade e ali ele começou a mostrar alguns sinais de quem ele viria a ser. O vô do Warren Buffett, naquela época, ele tinha uma espécie de mercearia em Omaha, na cidade natal, onde ele vendia ali comida, bebidas, etc. E o pequeno Warren, logo viu uma oportunidade de negócio. Ele comprava algumas coisas da mercearia do vô dele a preço mais em conta. Sei lá como ele conseguiu o dinheiro, certo? Pediu pro pai dele, pra alguém. Isso eu não vi no filme, não li no livro, não vi na biografia, eu tô sugerindo aqui. Mas como ele conseguiu o dinheiro. Mas alguém de certo deu uma graninha pra ele, foi lá e falou, vô, quero comprar essas Coca-Colas aqui para revender, quanto que o senhor me faz? Aí o vô dele fez um preço ali melhor e tal, vendeu o engradadozinho de Coca naquela época por 25 cents e vinha 6 Coca-Colas no engradado. Ou seja, pequeno Buffett pagou 25 cents e ele vendia cada Coca-Cola por 5 cents de dólar naquela época. Então o que acontecia? Como ele pagava 25, vendia cada uma por 5 e tinha 6, teoricamente, entrava 30 cents. O lucro dele era 5 cents. Isso é a vantagem de começar a empreender sem CNPJ, não paga imposto, não paga nada, Depois que tem CNPJ aí, Então o pequeno Buffett aproveitou a oportunidade e começou a ganhar bastante, dinheiro com isso, vendendo as Coca-Colas na rua e tal, fazendo seus lucros. Você vai falar, pô Luiz, mas 5 centavos de lucro só não é muito pouco? Cara, é pouco, mas não é também, porque naquela época o dinheiro ele tinha um valor muito maior. Com 5 cents tu comprava naquela época que tu compra hoje com, sei lá, às vezes 5 dólares, um exemplo. Então, trazido isso para valores presentes de 1930 e poucos para cá, esses 5 cents representam um pouco mais de 5 dólares no dia de hoje. Então, é um bom dinheiro. Então assim o pequeno Buffett começou a conseguir juntar sua primeira graninha e tudo mais, foi indo, ele também vendia chiclete, que ele gostava muito de vender, tirava um lucrinho legal em chiclete que ele comprava do avô, fazia várias coisas. Outra coisa interessante também dele, diferença para as crianças, é que ele gostava muito de ler, ele se esforçava para ler. Quando ele conseguiu fazer as primeiras leituras, ele já não quis parar mais e cara, muito legal essa informação. O pai do Warren Buffett, o Howard Buffett, ele era corretor de ações em uma empresa, E essa empresa lá na época ali em 1931, essa empresa veio à falência devido à Grande Depressão, aquela crise que teve nos Estados Unidos, tal, que muita gente quebrou, Foi um verdadeiro caos. Então ele foi demitido, o pai do Buffett. Como ele foi demitido, ele precisou dar os pulos dele. Então ele abriu o próprio escritório de investimentos dele na casa dele. Foi onde que o Buffett começou a ter muito contato, com investimentos, com o pai dele e tudo mais, pois estava todo dia ali. Então, em 1931 o Buffett tinha 1 ano, então ele pegou todo esse processo de mudança do pai dele, e começou muito cedo, então foi bem legal. E nesse escritório que o pai dele abriu tinha muitos livros na prateleira. E o Buffett, o pequeno Buffett, olhava esses livros e pegava e lia, quando ele já sabia ler, começava a ler, todos pegando informação, só livro top, só coisa boa. E quando ele acabava, ele não tinha mais o que ler, ele relia e relia os livros. Então, aí começou a falar, caramba, esse moleque vai dar bom, hein? Esse moleque vai dar bom. O tempo foi passando e aos 11 anos de idade o pequeno Buffett foi até a Bolsa de Nova York, naquela época se chamava New York Stock Exchange. Então foi nesse dia, claro, ele foi acompanhado dos pais, ele comprou as suas primeiras ações. A empresa que ele comprou as ações, o nome era City Service, era uma companhia de óleo e gás na época,
Então ele ficou muito faceiro ali que ele começou a ser um investidor naquele momento ali. Então ele comprou 3 ações para eles e 3 ações para a irmã mais velha dele. Ele pagou em torno de $38 por ação e ficou ele com um patrimônio ali de 116, 114 dólares em ações. Acho que é isso. Se tiver errado, me corrija aí no vídeo, editor. E saiu dali faceiro, feliz da vida, alegre, só um investidor. Não fez diversificação, foi direto só numa. E aí o que aconteceu? Essa empresa começou a despencar. Ela saiu de $38 para $27 a ação que ele tinha comprado. O que ele fez? O que você faria? Você tinha vendido, né? Você não aguentava ver uma ação caindo assim, né? Porque você é mão de alface. Mas o Buffett, criança, ele já não era mão de alface, ele já era firme e forte. Ele segurou as ações com bastante vigor e falou: vou esperar subir. 11 anos, hein? Aí ele esperou e, para surpresa dele, logo elas subiram e ultrapassaram o valor que ele pagou, né, batendo mais do que $40. Foi quando ele resolveu vender e fazer o seu primeiro lucro no mercado financeiro. Uma parte interessante disso é que ele se arrependeu dessa venda, porque logo depois as ações bateram mais de $100. Então, se ele tivesse segurado mais um pouquinho, ele tinha quase, né, ficado com 2, 3 vezes mais o valor. Então ele ficou triste com isso, só que ele teve uma primeira lição ali que foi: o longo prazo é o caminho, porque ele foi um pouco imediatista, né? Vou fazer um lucro aqui, tal, mas ele falou: longo prazo vai me dar mais resultado. Aí, gente, ele começou a se empolgar com esse lance de ações e tal, de comprar, e ele queria ganhar mais dinheiro para investir mais ainda no mercado financeiro. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a entregar jornal com 13 anos de idade. Por quê? Porque só vender a coquinha lá, a Coca-Cola, não tava mais dando. E o que eu acho engraçado da Coca, eu não falei, é que a Coca que ele vendia é uma empresa que ele investe hoje na holding dele, na Berkshire. Então, cara, olha que história legal. Mas, volta pro vídeo. Ele começou com 13 anos a vender jornal, a entregar jornal, porque dava mais escala para ele conseguia fazer mais entregas do que vender coca. Então ele começou a conseguir entregar 500 jornais por dia. Cada jornal que ele entregava, ele ganhava 1 cent. Ficava com 500 cents, que seriam $5. $5 por dia. Ele já estava ganhando mais com 13 anos do que os próprios professores da escola dele, porque ele já empreendia e era um cara muito guerreiro e trabalhava muito. Entregava o jornal de manhã, também um pouco à tarde, que era o outro dia já, sei lá qual que era o rolo ali, não entendi direito, mas era isso daí. Em 1944, aos 14 anos de idade, pequeno Buffett, já quase um adolescente, fez a sua primeira declaração de imposto de renda, aonde ele já foi esperto e ganhou na declaração também, porque ele só ganhava. Ele só queria ganhar. Então o que ele fez? Ele pegou, fez a declaração de imposto de renda lá, porque já estava, né, ganhando valores, né, maiores que professores da escola. E para conseguir um abatimento nessa declaração, ele alegou na declaração de imposto que a bike, a bicicleta que ele usava para entregar o jornal, e o relógio que ele usava para marcar as horas, o tempo, eram itens essenciais para o trabalho dele, o que não era mentira. Então, quando ele colocou isso ali, ele conseguiu abater $35 na declaração de imposto de renda, que isso trazido para valores presentes também é bastante dinheiro. Então, cara, muito legal. E aos 14 anos de idade, Buffett já tinha $1.000 de patrimônio, que trazido para valores presentes é um valor bem mais expressivo, dá mais de $16 mil. Então, bastante coisa. Em 1945, Warren Buffett ficou muito bravo porque o pai dele se meteu na política, mas ele não ficou bravo porque o pai dele se meteu na política, ele ficou bravo porque o pai dele teve que se mudar para Washington e, consequentemente, ele teve que ir junto e sair da cidadezinha dele que ele tanto amava e gostava. Tinha os amigos dele ali já e ele acompanhou o pai dele nessa jornada. Então teve que mudar de escola, né? Chegou em Washington, foi para uma escola nova. Nessa escola os professores eram investidores também e compravam as ações da AT&T, e o Buffett, como estava com muita raiva de ter que estar lá, o que ele fazia? Ele entrava vendido nas ações da AT&T. A AT&T ela é uma empresa de telecomunicação dos Estados Unidos, e naquela época ela era muito assim, sabe, tipo como se fosse uma Apple hoje, tipo, a galera adorava. E ele entrava vendido nas ações para cutucar os professores. Os professores ficavam muito bravos, falando: como é que tu entra vendido? Essas ações são uma das melhores empresas que temos, etc. Aí ele: não, ela vai cair. E os professores, ao mesmo tempo que achavam um absurdo ele estar fazendo isso, mas ficavam um pouco com medo porque sabiam do conhecimento que ele tinha já criança, né? Então o Buffett ainda provocava a galera, cara. Ele não era fácil de lidar. Então ele continuou ali, cara. Ele continuou também vendendo as Coca-Cola dele, vendendo selo, ele vendia chiclete,
entregava jornal, fazia, né, de tudo um pouco, entregava revista também. E um dos próximos empreendimentos dele que ele criou foi com um amigo dele, que os dois eram sócios. Eles compraram máquinas de pinball e colocavam em lugares, né, para receber aluguéis, no caso, aluguéis entre aspas, a galera ia lá jogar com ficha e tal, né, e pagavam pelo tempo que ficavam jogando. Então ele começou a ganhar dinheiro assim também com um amigo dele. Esse foi, acho que, um dos primeiros negócios do Warren Buffett, as máquinas de pinball, que logo ele se desfez, né, e vendeu por $1.200 a participação dele desse negócio, e ele ficou com um patrimônio total ali com um pouco mais de $2.000 de patrimônio. Como ele era incansável e imparável, quando ele ficou com esses $2.000 em mão de patrimônio, ele logo foi lá e comprou uma parte de uma fazenda e colocou um fazendeiro para trabalhar lá para ele, dar lucro em alguma coisa que fizesse lá, né? Fazer colheita, fazer alguma coisa. Então, como ele comprou, ele tinha esse cara trabalhando, né? Eles dividiam os lucros ali e o Buffett já ganhava os seus dividendos com o negócio, né? Ganhava um dinheiro legal e, né, cada vez enriquecendo mais. O pai dele insistia muito para ele fazer faculdade, ele não queria fazer porque ele preferia botar o tempo dele em coisas que ele realmente fosse usar no futuro. E ele falava que a faculdade, né, ensinava muita coisa que ele não se interessava. Então, mas mesmo assim, para obedecer o pai dele, ele fez a faculdade. Como ele era muito inteligente, fora da média, a galera estudava horas, dias para uma prova e ele estudava 15 minutos e tirava o A positivo. Então ele sempre estava avançado, e a faculdade que era para ele terminar com mais de 4 anos, ele terminou em 3. E cara, ele fez rápido porque ele realmente não aguentava aquilo ali, ele não aguentava ficar ali e acabou rapidinho. Aquela coisa, né? Pai e mãe sempre quer o melhor pro filho, né? Acredita nisso. E Harvard, naquela época, já era muito conceituado. O pai falou: agora que você terminou aqui, vamos para Harvard, vamos tentar entrar. E Buffett não queria, mas tá bom, sou menor de idade ainda, vou obedecer meu pai. Nessa época ele já tinha, com 17 anos, $5.000 de patrimônio, que traz para valor presente mais de R$200 mil. Então, bastante coisa, né? E eles mandaram a documentação para Harvard e tal, foram lá. Para surpresa de todos, Warren Buffett não foi aceito, foi até meio que humilhado por um dos diretores que falou que ele não era cara da faculdade, que eles precisavam de tal perfil. E o pai dele ficou um pouco abalado, mas Buffett amou, né? Porque ele não queria entrar e falou: graças que esse cara falou isso, que bom. Então o pai dele, naquela insistência: não, mas vamos achar outra faculdade para você. Então o Buffett começou a folhear e falou: se é para achar alguma coisa que, né, vou achar uma que tem a matéria que eu quero, que é o que eu curto, que eu gosto. E fez a faculdade em Colômbia. Olhou que tinha faculdade em Colômbia, a faculdade de Colômbia que já era muito conceituada naquele tempo, e ele viu que tinha um professor lá que o nome era Benjamin Graham, que é o do livro lá, O Investidor Inteligente, e ele foi um dos grandes mentores do Buffett. E quando ele viu o nome do Benjamin Graham, ele lembrou porque no escritório do pai dele tinha livros que o Benjamin Graham escreveu de como investir de forma segura, né, investimentos seguros. E não só o Graham, mas tinha outros professores também lá, como o Dodge, que ele admirava, que tinha livros escritos também. Mas o Graham, acho que foi uma chave assim para ele falar: pô, eu quero estudar nessa faculdade para ter aula com o Benjamin Graham. Então ele fez uma carta e falou: querido professor, quero muito estudar com você porque sou teu admirador, li seus livros e tudo mais. E o Graham leu a carta e falou: manda, pode vir, vem que é tu que eu preciso, é essa aluna assim que eu gosto. Então o Buffett foi para lá, estudou com o Benjamin Graham, era a disciplina que ele mais gostava, onde ele muito aprendeu, ele aprendeu várias regras, teorias. E agora vem uma parte até que me arrepia de falar, que eu acho irado, que todo mundo que acompanha investimentos sempre já deve ter visto em alguma entrevista ou um livro escrito, que o Warren Buffett sempre fala assim: as duas principais regras do investimento são: a primeira regra, nunca perca dinheiro, e a segunda regra é: nunca esqueça da primeira regra. Quem ensinou isso para ele foi o Benjamin Graham naquela época na escola. Então achei muito legal essa parte, né, porque tu começa a visualizar assim como é que foi e tal. Então maneiro demais. E além de ensinar essas regras, também várias formas de análise para o Buffett, ele ensinou a teoria do Value Investing, que é basicamente a metodologia de análise de ações em que uma empresa que tiver descontado em seu valor intrínseco na bolsa, ela oferece uma grande oportunidade de compra. Então o Value Investing muita gente usa até hoje, né? E então ele aprendeu isso lá. Bem legal. A disciplina do Benjamin Graham na época também era muito difícil, e o Buffett foi o primeiro aluno a terminar a disciplina com nota A positiva, a maior nota de todas, porque ele amava aquilo ali, ele tinha muita facilidade.
quanto a galera se matava para conseguir uma nota mediana. Então também, né, tudo tem um porquê, né? E aí, galera, com esse vínculo que ele teve com o Benjamin Graham e tal, ele, né, se sentiu à vontade para falar: professor, agora que eu passei na disciplina, tudo tá no fim aqui, tudo mais, eu quero trabalhar com o senhor não quer me contratar, eu trabalho de graça. Aí o Benjamin Graham falou: Buffett, eu gostaria muito, mas todas as vagas que eu tenho disponíveis eu dedico elas a judeus, porque naquela época os judeus eram muito discriminados, então o Graham sempre foi uma pessoa muito boa e gostava de ajudar os judeus, né, dando essa oportunidade de emprego. Buffett ficou triste por um lado, mas entendeu por outro, né, e voltou, né, um pouco cabisbaixo para Omaha, a cidade natal dele, onde, né, tudo começou, e aí a história começa a pegar fogo em Omaha. Chegando em Omaha, deu de cara lá com a irmã mais nova dele, que estava com uma amiguinha em casa, chamada Susan. E aí Buffett, né, aquelas meio piadistas, assim, começou a ter umas intrigas lá com Susan, falar umas brincadeiras meio sem graça. Ela achava ele um idiota, um panaca. Ela falava assim: você é patético, né, a história conta. Mas ela começou a frequentar muito a casa ali da família, e então o Buffett também estava sempre ali, cara, e os dois começaram a namorar, por incrível que pareça. Então, né, eu tava com 21 anos já, o Warren Buffett, com $10 mil na conta, bastante grana pra época. Ele, né, tava ali e começou, o pessoal já sabia do conhecimento dele, avançado. Ele começou a dar aula na University of Omaha, que é a faculdade de Omaha, da cidade dele. Tinha um conhecimento muito grande já no mercado financeiro, mesmo com essa idade, e só que ele tinha uma dificuldade de conseguir se comunicar. Ele era muito tímido, fechado, tipo, ele... Um exemplo, se ele tivesse aqui, talvez ele teria medo de olhar para a câmera, né? Então ele teve que perder isso, porque, pô, ele era um professor. Então ele logo foi atrás de cursos, né, formas de melhorar isso, e ele achou um curso do Dale Carnegie, que é um cara muito famoso também, que tem até livro escrito, e o Dale Carnegie ensinou para ele essas maneiras, né, de como ele ter maior persuasão, maior confiança no falar, e ensinava isso: perder a timidez, se expressar de forma mais fantástica, assim, mais legal. E o Buffett fez o curso e deu super certo, cara. Ele ficou muito bom, né, perdeu a timidez mesmo, tanto nas aulas quanto na vida pessoal. Pra você ter ideia, ele perdeu tanta timidez que ele, com 1 ano de namoro com a Susan, ele já pediu ela em casamento, e, cara, e ela aceitou, e os dois, né, ficaram noivos, casaram. Então foi, né, tempos muito bons na vida de Buffett. E quando a coisa vai bem, tudo vai bem, né, cara? E logo que ele casou, o Graham já ligou pra ele e falou: ó, você queria trabalhar comigo, né? Apareceu uma vaga, pode vir. Imagina se ele não ia, né? Foi trabalhar com o Graham, cara, lá. Ele aprendeu mais um monte de coisa. Até foi legal na época, porque o Buffett, ele era um investidor que ele gostava muito de ver a questão da governança da empresa, a administração, não só números, né, de indicadores, tipo PL, ROI, etc. O Graham já era um cara mais de números, não? Então, isso aqui é o lucro, aqui é o retorno em tanto tempo, né? Então, pô, foi bom porque os dois trocaram várias informações e um agregou pro outro. Claro que o Graham agregou muito mais pro Buffett, né? Mas o Buffett também começou a abrir um pouco a mentalidade do Graham, mesmo ali com uma idade maior já, e foi uma experiência fantástica que moldou muito ele para os dias de hoje. E ele trabalhava lá, era uma corretora, né? Ele comprava e analisava ações e tinha vários clientes. E os clientes meio que achavam ele assim, tinha não sei se é um jeito nerd de falar, mas ele falava uns negócios meio nada a ver, daí a galera, né, meio que não entendia, assim, não dava muita coisa para ele. Mas o que mal esses clientes sabiam é que o Buffett já tinha na conta $174 mil. Com 26 anos trabalhando nessa corretora, o Buffett já tinha na conta $174 mil. Na conta que eu falo, né, investido e tal. Então, respeita o moleque, velho. Respeita que o bicho é brabo. Foi nessa época também que ele teve os 2 primeiros filhos dele, né? Foi uma época muito legal pra ele. Que ele até, como ele tava com um bom dinheiro, assim, que representava muito, né? Ele até pensou, cara, em se aposentar ali. Ele começou a sugerir isso. Ele falou: pô, se eu tô bem já, eu vou me aposentar, vou aproveitar com a minha família e tal, vou largar um pouco o trabalho. Só que uma coisa pesou muito nessa decisão dele é que ele fez os cálculos e ele tinha o objetivo de chegar a $1 milhão em até 35 anos. Pela cabeça dele, não conseguiria chegar em 1 milhão se ele não trabalhasse. Então, rapidamente isso
deixou de ser cogitado e ele já achou uma maneira de rapidamente escalar novamente para conseguir chegar, né, ao primeiro milhão dele. E eu vou já dizer como é que ele chegou. Então, gente, ele criou com os amigos dele, eles eram em 7, 6 mais o Buffett, uma holding de investimentos. O Buffett fundou, que era a Buffett Partnership. Essa holding de investimentos, basicamente, para quem não entende, é como se fosse a Berkshire hoje, uma empresa que tem participação em outros negócios. Cada amigo dele, para fundar essa empresa, todos eles, os 6 juntos, colocaram $105 mil. E o Buffett, né, como era, né, o cabeça de tudo, ele colocou menos que todo mundo, mas bem menos. O Buffett colocou $100, cara, só $100. Só que os amigos colocaram de boa porque, né, falaram assim, não, cara, o conhecimento desse cara é fora da curva, ele vai agregar muito, então deixa ele colocar $100 porque o conhecimento dele compensa. E depois você arrepender, porque depois será um negócio tão bom, cara, mas tão bom. Já vou dizer pra vocês, fica aí. Depois de abrir essa holding com os amigos, o Buffett já estava lá com seus 28 anos e então ele comprou a sua primeira casa, pagando $31.500 nessa casa, que é a casa que ele mora até hoje. E ele sempre gostou muito de morar lá e a casa é até legal, que é um ponto turístico da cidade de Omaha. Se vocês quiserem um dia conhecer, bater uma foto na casa do Buffett, é só ir lá e... E cara, 6 anos depois do Warren Buffett ter começado a holding, né, com os amigos, aquele valor inicial de 105 mil dos amigos e $100 que o Buffett colocou, viraram $7 milhões, ficando cada um com o direito de ter $1 milhão. E o Buffett ficou milionário, cara, 6 anos depois, velho, acredita? E nesse período ali, então, que ele conseguiu fazer essa façanha, ele virou uma celebridade na cidade dele, em Omaha. Todo mundo começou a realmente conhecer muito Warren Buffett, né? E mesmo assim ele manteve os princípios dele, não ficava indicando compra e venda, compra isso que vai bombar, compra aquilo. Ele sempre foi um cara muito centrado, muito correto nos investimentos, então, né? Que pessoa, né, cara? E aos 32 anos, o Warren Buffett começa realmente, né, a virar o Warren Buffett, porque ele começa a comprar as ações da Berkshire Hathaway, que é a famosa empresa que ele é CEO até hoje, né, que é a holding, que tem várias outras empresas dentro na participação. E ele começou a comprar essa empresa lá atrás, quando ele estava com essa idade. E o mais engraçado é que a Berkshire, naquela época, era uma empresa têxtil, um segmento muito ruim para a época, e ela estava quebrando. Para você ter ideia, o presidente, diretores estavam vendendo as unidades da empresa, pegando aquele valor e recomprando as ações para realmente eles ter o controle, né, e não afundar mais ainda o barco. Então o Buffett viu uma oportunidade ali. Muita gente não entendia, ele só comprava Berkshire, né, mas ninguém falava muita coisa porque sabia, né, que ele não era nem um pouco bobo e tinha os motivos dele. O que ele pensava quando ele comprava as ações da Berkshire? Ele pensava assim, a empresa está quebrando, eles estão recomprando as ações, eu vou comprar o máximo que conseguir para daqui a um tempo eles verem que eu tô com bastante ações e eles virem até mim fazer uma proposta pela compra das minhas ações e eu fazer um lucro nisso. Basicamente, em 2 anos foi isso que aconteceu. O diretor da empresa, o presidente, vieram até ele, fizeram uma proposta para a compra das ações, negociaram e ficou acordado em $11,50 por ação. Buffett concordou, falou, fechou, vamos concretizar o negócio. Porém, na hora de mandar papelada, o presidente quis passar a perna nele, cara. O presidente da Berkshire mandou uma ordem de compra ali com o valor de 11,30 das ações. E o Buffett, como não é nem bobo nem nada, né? Ele obviamente leu tudo certinho e viu que tinha essa sacanagem no meio. Ficou muito bravo, rapidamente pausou e cancelou o negócio. E como ele ficou muito indignado com isso, ele começou a comprar ainda mais as ações da Berkshire. Começou a comprar e comprar, até que ele adquiriu mais do que 50% dos direitos da empresa, das ações da empresa, e passou a ter o controle da empresa. Foi quando ele então mandou o presidente, que quis passar a perna nele, embora da corporação e ficou sendo o cara que mandava na bagaça toda. Em 1969, quando Warren Buffett tinha 39 anos, ele se desfez da holding que ele tinha com os amigos dele, liquidou as ações todas que a holding tinha, né, da Buffett Partnership, dividiu entre os amigos na sociedade correta ali, né? Fez a divisão correta e manteve só em custódia as ações da Berkshire, né? Na época ele tinha várias outras ações, essas outras ele vendeu e ficou com a da Berkshire, com o controle dessas ações, né? E também deu a parte dos amigos para os amigos, né? Os outros sócios dele também ficaram com as ações da Berkshire, eles dividiram em partes iguais. E a partir disso que a Berkshire passou a ser, né, uma holding, como a holding que ele tinha com os amigos, mas, né, passou a ser a holding do Buffett, daí só do Buffett, sendo o principal veículo de investimentos do Warren Buffett. Todos os investimentos dele ele fazia pela Berkshire. Então, né, aí que começa o senhor Buffett.
a fazer o que ele faz até hoje. Eu falo isso, gente, que todo o patrimônio que ele tinha, os 25 milhões de dólares, ele usou para comprar Berkshire, então foi o único veículo de investimento que ele tinha, tá? Então ele apostou forte naquela ideia e foi fundo. Em 1970, o histórico de valorização da Berkshire Hathaway foi de 1.008%, contra 99% do S&P 500 no período de 10 anos. Então ali Buffett começou também a ficar mais famoso do que ele já estava na cidade dele, né? E virou o oráculo de Omaha. Ali ele começou a aparecer para os Estados Unidos, para vários, né, investidores, começou a ficar conhecido, né, nacionalmente, digamos assim. E na década de 70 ele ficou tão famoso com essas notícias, com tudo que ele fez nos Estados Unidos, que qualquer notícia que o Warren Buffett estaria disposto a entrar numa operação, comprar uma ação, já fazia essa empresa se valorizar 10% em um dia. Eu até brinco hoje, o Elon Musk dá o tweetado dele do Bitcoin, né? Aquela época era o Buffett, as notícias saíram do Buffett, as empresas iam lá para a lua. É tudo to the moon. E aí, gente, o Warren Buffett lá com seus 50 anos já tinha uma fortuna de 140 milhões de dólares. 140 milhões de dólares. Muito bom, né? E o mais legal disso tudo é um grande exemplo de empresário que ele é, porque o prolabore dele, o salário que ele recebia, era 50 mil dólares por ano. Achou que eu ia falar por mês, né? Por ano ele recebia 50 mil dólares, então dava um pouquinho menos de 5 mil dólares por mês. E ele vivia super bem, cara, uma vida tranquila, pacata, e todos esses 140 milhões, né, ficava na empresa, né, alocado ali. Não ficava à disposição dele, obviamente. Então, demais, cara, não é à toa que muitos vencem e outros ficam pelo caminho. Muita gente com essa fortuna, o que faria, né? Aquela velha frase que eu falo, iria viver a vida doidado. Porém, nem tudo são flores na vida do Warren Buffett. Os negócios iam muito bem, mas na vida pessoal começou a desandar, porque a mulher dele, a Susan, reclamava muito que ele era um cara muito vidrado em trabalho, não dava atenção para ela. Ela começou a se incomodar com isso, e com razão, né? Porque realmente ele gostava muito de trabalhar e começou a, sei lá, usar mais tempo do que deveria, segundo ela. Ela começou a criticar muito ele, começaram a ter desentendimentos, então resolveram se separar. Até teve uma entrevista que ele deu para HBO, que é até um trecho interessante que eu vou ler aqui da entrevista, que ele fala assim, ó: às vezes eu gosto de sentar e apenas pensar em problemas de negócios e investimentos. São problemas mais fáceis. Os problemas humanos que são difíceis. Às vezes não tem resposta para problemas humanos, mas tem sempre boas respostas para problemas de dinheiro. Então ele era muito alucinado por isso, sabe? Até demais às vezes, e começou a dar ruim. Então a Susan, a esposa dele, ela pegou e foi embora para São Francisco, na Califórnia, né? Separaram, mas mesmo assim ela continuou se preocupando com ele. Ela mandava as amigas dela ir lá visitar ele, levar sopa, levar ele no cinema, tal, tudo mais, né? Porque, né, eles terminaram numa boa, assim, viram que não dava mesmo e continuaram sendo amigos, então foi bem tranquilo. Outra coisa que eu não falei, que a Susan criticava muito ele, não só a Susan, como os veículos de mídia dos Estados Unidos, que ele tinha muito dinheiro, ele não ajudava ninguém na época, teoricamente, mas ele era um cara bom de coração, só que ele tinha uma cabeça assim, uma ideia de falava assim, eu vou primeiro fazer algo grande para quando eu ajudar a humanidade, essa ser uma ajuda que realmente impacte de forma que eu fique realizado e que as pessoas também, né, possam realmente ser ajudadas, e não tipo, vou ajudar um aqui hoje, não sei o que, sabe? Ele queria fazer algo muito grande. A galera não entendia, ele usava o argumento de que se ele tirasse uma parte, milhões para pegar e dedicar a uma instituição, isso faria falta na bola de neve para ele chegar onde ele queria chegar, né, para ser quem ele é hoje. Então, nada que ele falou foi mentira, tudo foi comprovado depois. Ele fez as doações que eu vou falar mais para frente aqui, foi o cara que mais doou no mundo. Outra coisa também, gente, que é importante, na década de 90 começou a vir muita crítica pro Buffett, porque ele ficou com aquela mentalidade que ele tinha lá atrás, né, do buy and hold, nas empresas que ele acreditava, no negócio que ele acreditava. E nessa década de 90 começou a nascer as empresas de tecnologia, aonde o Buffett não gostava de investir nelas, então começaram a malhar o cacete nele, porque falavam, cara, como é que tu não vai comprar? Isso tá subindo muito, isso é o futuro. E realmente era. E ele, firme e forte, falou, não vou comprar, vou continuar firme aqui no meu método. Então ele continuou fazendo os aportes dele nas empresas que estavam sendo descontadas abaixo do valor intrínseco delas. Então, cara, continuou da forma que ele acreditava. E aí, cara, as ações da Berkshire saíram de 80 mil dólares para custar 45 mil dólares, uma queda assim de quase 50%. E
Ele firme e forte ali, cara, sendo malhado pau, a reputação dele lá embaixo, até que a bolha das empresas de tecnologia estourou e Buffett voltou a ser o maior investidor que o mundo já viu, como ele voltou a ser respeitado, as ações se recuperaram, né? E nessa época aí realmente que ele ficou na década de 90 mais famoso no mundo inteiro, a ponto de ser o Warren Buffett que ele é hoje, conhecido em vários países, vários lugares por todo e qualquer investidor que seja realmente investidor da bolsa, né? Quem não conhece o Warren Buffett é investidor, né, mano? Se você tá conhecendo agora, você é um investidor, mas se não conhece, pô, você tá investindo há anos e não conhece o cara, você é doido. Em 2004, gente, a Susan, né, a ex-esposa dele, foi diagnosticada com câncer e ela teve um derrame em uma viagem que eles faziam, né, em um grupo de amigos, eles eram amigos ainda, e ela teve um derrame e veio a falecer. Então foi ali que o Buffett começou a colocar o que ele prometeu em prática, né? Pois já estava numa idade mais avançada também, tinha muita coisa acontecido. Então em 2006 ele fez um testamento dedicando 37 bilhões de dólares à instituição Bill e Melinda Gates Foundation, que é a instituição do grande amigo dele, Bill Gates, né, o Microsoft. Então ele fez um testamento, né, dedicando essa doação a quando ele vier a falecer, imediatamente essas ações serão liquidadas e doadas para, né, essa grande instituição que ajuda muitas pessoas. E 15% também das ações da Berkshire para ser doadas para as instituições de caridades dos filhos dele, que cada um tinha uma instituição, e da sua ex-esposa Susan também, então seria dividido ali, que também vai dar uma quantia bem legal, né? Não esqueçam que é 15% de bilhões de dólares, então muita coisa. Em 2006 o Buffett se casou com a Astrid. A Astrid era uma amiga da Susan, né, que até quando eles começaram a namorar, a Susan apoiou, falou que legal e tal, porque não queria que ele faça sozinho, né? Ele é um cara muito bom. E o Buffett com a Astrid são casados até hoje. E é isso, gente. E só pra frisar, até 2016, que eu não falei, o Buffett já tinha doado 23 bilhões de dólares, já tinha feito doação, 23 bi de dólar. Então, somando esses 23 bi com os testamentos que ele fez de 37 ali, bilhões, mais do 15% para outras instituições, ele é o cara que mais doou no mundo todo. Então, realmente ele conseguiu, cara, fazer o que ele queria, que era impactar muito. E, cara, que ajuda, né? Que negócio fantástico, vai ser muita gente já foi beneficiado e vai ser muito mais ainda. E além de tudo, a empresa é uma empresa que faz a economia girar também, que sempre está em crescimento, né? Aumentando, dando oportunidades de emprego para outras pessoas. Eu estava olhando aqui a Berkshire, eu tenho aqui os números na Robinhood, vou abrir aqui, peraí, só para pensar para vocês. Estou com a Berkshire aberta com os dados aqui. Hoje a Berkshire está valendo 675 bilhões de dólares e ela tá dizendo aqui funcionários, 360 mil. Eu acho um número muito grande, mas ele tem bastante escritório no mundo todo, mas pode ser que esses 360 mil sejam investidores também, a gente não sabe. Eu vou pesquisar isso e vou colocar no vídeo aqui. Ela foi fundada em 1839, como eu falei, era uma empresa têxtil lá atrás, e o CEO dela é o Warren Edward Buffett. Isso aí. Então, gente, para finalizar, Buffett vai todo dia no McDonald's, vai 3 vezes no dia no Mac, toma umas 5, 6 Coca-Cola por dia, né? Tem essa vida dele que ele fala que não se arrepende de nada, que ele é o cara mais feliz do mundo, que ele realmente acorda todos os dias para fazer o que ele mais ama na vida, o que ele mais faz de melhor. Então ele disse que ele não mudaria nada. E esse ano, 30 de agosto, ele completa 91 anos de idade e ainda continua sendo CEO da empresa que ele começou a investir lá em 1962. Fica aqui a história de vida do Warren Buffett, esse cara que pra mim é um gênio, um mestre dos investimentos. Então, cara, obrigado por ter visto até o final. Se inscreve no canal e dá uma sugestão aqui de quem você quer que eu traga um próximo vídeo. Bill Gates, Elon Musk. Cara, fala aí, velho. Fala aí que eu faço um vídeo da história da galera pra vocês, beleza? Forte abraço, valeu e é só o começo.